Olá, gente. Então, aqui é a professora Andriele Penteado de Matemática, novamente, e eu vou fazer algumas revisões que nós já estudamos em sala do nosso livro, tá? Então, o livro de Matemática da Poeridomos, capítulo 2. Aqui é a revisão de alguns exercícios. Eu estou com o livro do professor. Então, nós começamos a estudar sobre os negativos. Vocês lembram? Começamos a observar situações de crédito e débito. Crédito seria mais e débito seria menos. Nós fizemos algumas operações envolvendo jogos, então sempre que eu ganhava um ponto era positivo, sempre que perdia, negativo. Fizemos também jogos em sala de aula a respeito disso. Vocês lembram que nós fizemos jogo da vareta, valendo pontuação? Praticamos essa atividade e logo em seguida veio exercícios, né? Então, trabalhando com os positivos e negativos. Eu vou pegar alguns exercícios aqui, ó. Nós falamos da temperatura, quando desce é menos, quando sobe é mais. E aí começou as operações, né? Então, para resolver essas operações, o que que nós faríamos? Escreve novamente o mais 28, faz jogo de sinal, mais com menos fica menos 10. Então, mais 28 e menos 10 fica mais 18. Aqui, menos 2, menos, mais 10. Faz jogo de sinal aqui, escreve o primeiro número, menos 2, jogo de sinal mais com menos, menos 10. Então, menos 2 e menos 10, quando são iguais, junta, fica menos 12. Essas atividades aqui, eu vou recomendar para vocês fazerem de novo, pegar numa folha e praticar, para estarem estudando, revisando, tudo que a gente já fez em sala. Vocês podem fazer no caderno de vocês. Então, vocês vão colocar assim, mais 8 menos mais 3. O que que a gente vai fazer nessa situação? Repete o mais 8, faz jogo de sinal mais com menos, fica menos 3. Então, eu tenho 8 e devo 3, fica quanto? Mais 5. Todas essas atividades nós já resolvemos ali na página 36, logo em seguida veio mais exercício na página 37, da mesma maneira, ó. Repetíamos o primeiro número, jogo de sinal e escreve o próximo. Então, aqui mais 7, mais com mais 5. Mais 7 com mais 5 fica quanto? Mais 12. Essas atividades nós já resolvemos, né? Vocês lembram, então, quando eu estava falando de um extrato bancário? Então, aqui, ó, eu posso ter um valor positivo e valores negativos. Então, sempre que eu coloco um dinheiro na minha conta lá no banco, ela fica positiva. Sempre que eu desconto, negativo. Um cheque compensado é o quê? É um documento que eu dou para uma pessoa ir lá e retirar dinheiro. Então, quando o banco retira o dinheiro, ela recolhe esse documento, que é uma autorização que eu dei para retirar um valor da minha conta. Então, por isso que é menos. Em seguida, nós vamos fazendo as operações, né? E está perguntando como que ficou então o saldo do senhor Geraldo no último dia, no dia 8/9. Nós observamos que ficou negativo, R$ 70. Esse quadro da adição, tem da adição e da subtração, é bem interessante, né? Vocês lembram? Então, o que nós fazemos? Nós olhamos para os números na vertical e na horizontal e resolvemos aqui. Mais 3 com mais 3, mais 6. Mais 2 com mais 3, mais 5. Mais 1 com mais 3, mais 4. E a gente vai seguindo, ó, sempre com o próximo. Mais 3 e mais 2 fica mais 5. Mais 3 e mais 1, mais 4. E assim nós íamos resolvendo as operações, né? Isso daqui é legal praticar de novo, tá? Para revisar. Como faz muitos dias, então, que nós estamos sem aula, o ideal é vocês estarem revisando, tá, gente? Nós faríamos um trabalho naquela semana que encerrou as aulas, mas eu resolvi cancelar, então, por um tempo indeterminado. Futuramente, se eu marcar esse trabalho, se for online ou como for, eu aviso vocês. Mas, por enquanto, vão estudando, que é esse conteúdo aqui, tá? Aqui, quando começa a aumentar a expressãozinha, então, o que a gente faz? Fica mais 4, mais 8, mais menos 9. Então, a gente escreve o 4, faz jogo de sinal aqui, fica positivo 8, faz jogo de sinal aqui, negativo 9. A gente soma 4 mais 8, 12. 12 tira 9, fica 3. O maior estava positivo, por isso ficou positivo. E assim nós resolvemos as expressões. Então, o segredo é o quê? É escrever passo por passo, seguindo a ordem. Escreve o primeiro número, faz jogo de sinal, tira o parênteses, escreve o próximo, faz jogo de sinal, tirando parênteses o próximo, jogo de sinal, fazendo parênteses, tirando parênteses, fazendo o próximo. E depois vocês vão resolvendo de 2 em 2.
Então, essas atividades eu estou mostrando aqui só para vocês relembrarem como nós fizemos. E vocês vão escolher algumas dessas atividades e fazer novamente, tá? Aqui nós observamos que tem expressão um pouquinho maior. Por quê? Porque nós começamos com um grau de dificuldade pequeno e vamos aprendendo cada vez mais, avançando, né? Elevando o nosso nível na matemática. Da mesma maneira, então, da mesma forma que eu resolveria a letra A, eu resolvo a H. Escrevo o primeiro número, tiro parênteses, porque não vai ter sinal para fazer jogo de sinal, mas eu faço o jogo de sinal aqui, mais com menos, menos. E aí, se são diferentes, desconta, que é o que aconteceu aqui. Se são iguais, eu somo. Olha aqui, ficaram diferentes, descontei. Diferentes, descontei. Aqui, nós temos menos, mais e menos. Resolvo aqui. Negativo 6, somando com 2 são diferentes, desconto, fica negativo 4. Aí o negativo 4 com o negativo 6 são iguais, então eu somo, fica negativo 10. E assim nós resolvemos cada um deles. Mesma coisa que nessas expressões, né? Então, só que nessas expressões, aí ela aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, porque tem parênteses e colchetes. Então, o que a gente faz? Resolve o parênteses primeiramente, em seguida tira ele, faz jogo de sinal com o próximo sinal. Repete, escreve tudo de novo, resolve com menos o positivo 5. Depois, tira o colchete, faz jogo de sinal com esse menos. Em seguida, resolve esse parênteses, escreve um embaixo do outro e vai juntando. É parte por parte, né? E não tem como a gente resolver numa vez só uma expressão dessa. Tem que ir sendo pedacinho por pedacinho. Aí nós tivemos interpretação de dados, de gráficos, de tabelas, todos eles envolvendo positivos e negativos. Na próxima semana, nós vamos entrar no conteúdo novo, que é a multiplicação e divisão. Então, para essa semana, a tarefa de vocês vai ser estudar, refazer alguns exercícios desses que a gente já fez em sala de aula. Vocês vão fazer no caderno de vocês, pode até fazer um mapa conceitual também, mas no mínimo eu quero que vocês façam 3 atividades, tá? Escolheu alguns exercícios, eu vou dar sugestões das quais que vocês podem fazer, tá? Tem alguns bem interessantes, não peguem os primeiros tão fáceis, porque vocês já estão no nível mais elevado, né? Pode até pegar uma atividade assim, com só 2 números para praticar, coloca a página no caderno, copia a atividade e resolve, tá? Para ficar melhor, eu vou selecionar eles. Aí eu vou recortar e colocar um documento no Word, tá bom? E aí eu deixo ali deixo na área da matemática, no canalzinho da matemática ali da turma de vocês, e aí vocês vão poder abrir, porque alguns ainda não estão com o livro, então não tem problema. Nessas semanas eu acho que não vai ter ninguém ainda na escola, não tem como vocês pegarem o livro, mas aí vocês vão ter atividade online para vocês estarem respondendo no caderno, tá bom? Para não prejudicar ninguém. Então eu vou escolher 3 atividades e vou colocar lá. Tá bom? Por enquanto, bons estudos. Aproveitem esses dias para revisar, estudar novamente e qualquer dúvida estarei à disposição. Estou com saudade de vocês. Um abraço, fiquem bem e fiquem em casa, tá? Beijos!